Como professora que fui por 5 anos de pré-escola 2, crianças de 5 e 6 anos, o último ano da educação infantil, eu considero que é muito importante que a gente sempre parta do princípio do respeito à criança, do respeito à participação das crianças, à escuta do que as crianças dizem, do que as crianças fazem, não apenas do que elas dizem, mas também do que elas não nos dizem, mas das suas expressões, dos seus gestos. Considero imprescindível a gente sempre pensar que as propostas elas têm que partir então desse respeito à criança, às infâncias, aos direitos de aprendizagem que estão na base, na BNCC, e propostas que contribuam não só no pré-2, né, que seria a última turma da educação infantil, mas que se atravessam em todas as turmas de educação infantil, mas propostas que contribuam para ampliar os repertórios das crianças, né? Nós, professores, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, o quanto é importante que a gente amplie os nossos repertórios, a gente se alimente com livros, com músicas diferentes, para que a gente possa, então, levar isso para as crianças e ampliar o repertório delas. Não precisamos alfabetizar na educação infantil, mas é importante, sim, a gente inspirar nas crianças e ajudá-las a terem gosto em ler e escrever, né? Então, alimentar esse gosto pela leitura, pela escrita, pelos números, através do modo como a gente conta histórias, através do modo como nós apresentamos poesias, poemas, trava-línguas, como a gente canta músicas com as crianças, o modo como a gente conta uma história e vai mostrando a letra para que elas entendam que aquilo que eu estou contando está escrito. Quando a gente pergunta coisas para as crianças e escreve na frente delas o que elas estão falando, que a gente não esconde o nosso registro delas, que a gente mostra que aquilo que é oralizado pode ser escrito. Isso são modos de aproximar as crianças desse universo letrado, que é o universo que nós vivemos. Os nomes das crianças de diferentes modos ao alcance delas, né? O nome como um referencial estável, sim, é um modo muito potente de trazer essa escrita, né? Especialmente aquelas primeiras escritas, as escritas espontâneas que a gente diz, que não é a gente corrigir a criança, mas a gente deixar com que a criança vá escrevendo dos modos dela. E os números através de jogos, né? Muitos jogos, a gente poder contar em voz alta. É importante também esse exercício de contar. Hoje a gente vai contar até 20. Daí, amanhã, então, a gente vai aumentando esse desafio. Penso sempre que como ampliar e qualificar os repertórios das crianças e aproximar as crianças desse universo, então, né, do primeiro ano. Não é preparar as crianças para o primeiro ano, mas é ajudá-las para que essa transição não seja uma transição dolorosa, mas que tenha rupturas, sim, porque as rupturas são importantes, mas que sejam rupturas com continuidade, com cuidado, com a escuta que as crianças merecem. E antes de finalizar, uma outra proposta bacana, talvez, que eu inclusive vivi com a minha colega do primeiro ano, um ano foi que as crianças do primeiro ano escreviam cartas para as crianças do pré, dizendo o que tinha no primeiro ano. E foi muito bacana, na verdade nós vivemos isso com as duas, eu e uma outra professora do pré-2, com 2 professoras dos primeiros anos da escola. E as professoras então organizaram essas cartas com as crianças, que levaram as cartas para as nossas crianças. Foi muito bacana porque elas têm muitas expectativas e muitas vezes os pais falam, olha, agora vai acabar a brincadeira porque tu vai estudar, como se elas deixassem de ser crianças quando fossem para o primeiro ano. E elas não deixam de ser crianças, né? Elas têm 6 anos e elas são crianças. Então é muito bacana também a gente poder mostrar para elas coisas que podem acontecer para que elas tenham mais segurança ainda no que está por vir. É isso.